my God. 911. It's 2 Blake Street. What's the address? Please hurry. It's 2 Blake Street. There's a fire. Okay. Oh my God. Blake There's Street? a fire. Who else is in the house? Who else is in here? Do you live My here? stepson is in here. How many other people? Listen, That's it. I have 2 cats. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E o caso que eu trouxe para vocês hoje caberia perfeitamente no quadro onde eu narro casos criminais para vocês. Mas como aconteceu muito recentemente, ainda este ano, eu resolvi trazer aqui em formato de news para a gente conversar sobre isso. E este caso que eu vou contar para vocês me deixou pensando por vários dias desde o momento em que eu comecei a pesquisar sobre este assunto. É uma história bem pesada que aconteceu nos Estados Unidos, mais especificamente em Connecticut, e envolve uma mulher chamada Kimberly Sullivan, de 56 anos, e o enteado dela, que passou 20 anos da sua vida preso dentro da própria casa. Esse é o tipo de coisa que quando você lê ou você fica sabendo, você se pergunta como algo assim pode acontecer em pleno 2025. Não só em 2025, mas também nos últimos anos. E o pior, como ninguém percebeu por tanto tempo que aquilo estava acontecendo naquela casa. Bom, vamos começar pelo que aconteceu em fevereiro de 2025, porque foi neste mês que tudo veio à tona, de um jeito bem dramático. Acontece que o enteado da Kimberly Sullivan, que hoje tem 32 anos, colocou fogo no quarto onde ele era mantido em cativeiro. Então você imagina a cena, os bombeiros chegam, entram naquela casa que fica localizada em Waterbury, uma cidade comum em Connecticut, e encontram um rapaz em estado crítico em meio àquela fumaça do incêndio. Ele pesava apenas 31 quilos, sim, 31 quilos, com 32 anos de idade e mais de 1,70 de altura. Então você pode imaginar a situação em que esse rapaz estava. Over here, go down the road. Come on, come down, come down. Come on, Who else down. is in the house? Who else is in here? Do you live My here? stepson is in here. How many other help people? him out. Listen, That's if it. you're I not have 2 cats. Everybody's out, Yes. but your stepson's still inside. Yeah, he's right here. Okay, Yes. come out, come down the road. Come on, come on. Come It's in, not safe to guys. stay here. Come on. All It's right, not here safe he to is. stay All here. right, my dog is Come shaking. on. I know. Come down here. That's 287 code 33 victim. Fire victim. Okay. Come on. My 80 dog seconds right here. is. I Come know on. my dog. I know. Come on. I'm coming. You're seeing it. That one victim right here. I need you to stay over here. Tudo aconteceu no dia 17 de janeiro, por volta das 8h42 da noite, quando bombeiros foram chamados para apagar um incêndio em uma casa na Black Street. Oh my God. 911. It's 2 Blake Street. What's the address? Please hurry. It's 2 Blake Street. There's a fire. Okay. Oh my God. Blake There's a Street? fire. I'm trying to. Ma'am, what's 2 on Blake fire? Street. The TV. I don't know. My son, his stepson is in his room, and I don't know. He did something with the TV. I was Is there- sleeping. I fell Okay, do asleep. you see flames or smoke? Yes. Come on, Steph. Come on. Okay, can you get Yes, we everyone need out? an ambulance, please. Okay. Please, we need an ambulance. Ma'am, all right, you said something's on fire and now you need an ambulance. What's going on there? Yes, his room. The TV in his room. Did he get injured? Is he on fire? Yes, he's injured. Please send the ambulance. Ma'am, I'm going to send the ambulance. I need to know what's going on and why they're going Come on, out Seth, there. come on. Where is he injured? I don't know. He's kind of I don't know. He's kind of passed out. He's out of it. Please. Oh my God! It's like all the power in the house is out. I don't know if it blew a fuse. I don't know. Okay, ma'am, just get out of the house, okay? Yes, I'm gonna call my daughter. All right. Oh my God.
Dentro da casa estavam a Kimberly Sullivan e o enteado dela, que não teve o seu nome revelado pelas autoridades até o momento. Ela conseguiu sair sozinha no momento do incêndio, porém o rapaz de 32 anos que estava ali dentro precisou ser resgatado. Quando os paramédicos chegaram para tratá-lo por inalação de fumaça e também queimaduras que ele sofreu, ele soltou uma frase que mudou tudo e marcou este caso. Ele falou o seguinte: eu quero a minha liberdade. Logo ficou claro que aquilo não tinha sido só um incêndio, foi um grito de socorro desse menino depois de 2 décadas de sofrimento. Ele confessou que tinha começado aquele fogo de propósito, então ele causou um incêndio e ele usou um desinfetante para as mãos, papel de impressora e também um isqueiro que era do pai dele. Esse rapaz, conforme eu falei para vocês, foi encontrado pesando 31 quilos, ele tem 1,75 de altura e ele estava em um estado tão grave que os policiais disseram que parecia um sobrevivente do campo de concentração. O nome dele, conforme eu falei, está sendo mantido em sigilo, então a polícia de Waterbury e os meios de comunicação têm se referido a ele apenas como o enteado ou então a vítima, sem divulgar o seu nome. E isso é bastante comum em casos de abuso ou então quando envolve menores de idade no início dos eventos, que é o que ocorreu com este rapaz, ou quando uma pessoa é considerada vulnerável. Isso para proteger a privacidade e também a segurança da pessoa. Então o nome dele nós não temos conhecimento por enquanto, talvez permaneça dessa forma até para proteger a privacidade desse rapaz. E para entender como isso chegou a esse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ele tinha apenas 11 anos quando tudo começou, lá em 2005. Na época, ele morava com o pai biológico dele e com a Kimberly, a madrasta dele. E era naquela mesma casa na Black Street. Ele estava na época no 4º ano da escola primária e o que aconteceu foi que de repente ele sumiu do colégio. Ele simplesmente parou de aparecer nas aulas. Antes disso, os professores dele já tinham notado sinais preocupantes, porque ele pedia comida para os seus colegas, ele roubava lanches e até comia comida do lixo, porque ele dizia que não tinha o suficiente em casa. Então os professores perceberam que aquele menino vivia em uma situação crítica. Por causa disso, o diretor da escola chegou a alertar o departamento de crianças e famílias sobre essa situação que estava ocorrendo ali. E com isso, esse departamento fez 2 visitas à casa onde ele morava. Porém, hoje ele conta que a Kimberly mandava ele falar para os policiais que tudo estava bem. Depois da 2ª visita, ela acabou tirando o enteado dela da escola de vez e foi aí que ele sumiu do mapa e não teve mais nenhum contato com o mundo exterior. A Kimberly, que era casada com o pai biológico dele, transformou a vida desse menino em um verdadeiro pesadelo silencioso. Ela o trancava em um quarto minúsculo no sótão da casa. O quarto tinha mais ou menos 2 metros por 2,4 metros, então um espaço extremamente pequeno. Na verdade, um espaço menor do que muita gente usa para guardar roupas em casa, em closets, e ali ele ficava dia após dia, e isso durou por 20 anos. Os detalhes que a polícia revelou até agora são bem difíceis de digerir, porque essa situação é completamente desumana. Ele só saía daquele quarto por uns 15 minutos. Às vezes ele passava 2 horas fora, mas no máximo por dia. Isso quando ele tinha que fazer tarefas domésticas ou então ajudar em alguma coisa ali na casa. E o resto do tempo ele ficava em cativeiro, sem luz natural e também sem qualquer meios de ter liberdade. A sua comida também era completamente escassa e ele chegou a um estado de desnutrição extrema por causa disso. Conforme eu falei para vocês, os promotores desse caso compararam o corpo dele ao de um sobrevivente do campo de concentração, então a situação dele era extremamente grave. No máximo ele comia 2 sanduíches por dia, de mortadela, pasta de amendoim ou às vezes de atum, e nos últimos anos até isso foi diminuindo. E quanto à água, ele recebia só 2 copos de água por dia, e quando a sede dele apertava, ele não conseguia aguentar, ele tinha que beber água da privada. Aos 3 anos de idade, antes mesmo do cativeiro total, ele já tinha que fugir do seu quarto à noite para pegar restos de comida na geladeira, porque mesmo aos 3 anos ele já passava fome na sua casa. E isso é um absurdo tão grande porque ele teve 20 anos da sua vida roubados. E na verdade o que ele vivia não era uma vida, era uma sentença muito pior e com muito menos recursos do que quem vive, por exemplo, em uma prisão. O pai dele biológico morreu em janeiro de 2024 e ele também participava desses maus tratos. Mas depois da morte dele, é dito que a Kimberly assumiu sozinha o controle de todo aquele inferno e a situação foi piorando dia após dia.
E aquele incêndio que ocorreu em fevereiro deste ano foi a única forma de ele se libertar do seu cativeiro. Claro que ele sabia que ele poderia morrer provocando aquele incêndio, mas também ele sabia que naquela altura era a sua única saída. Quando os bombeiros chegaram na casa, eles encontraram um jovem sujo, de cabelo embaraçado, dentes extremamente danificados e todas essas marcas de uma vida de completo sofrimento. O chefe da polícia local disse que em 33 anos de carreira ele nunca viu um caso tão desumano.